Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero tratar com vocês aqui um assunto difícil de ser tratado. Não é popular, porém é bíblico. E a gente passa por isso, irmãos, cotidianamente. Irmãos, é terrível, irmãos. Eu queria de todo modo isentar-me desse assunto, fugir desse assunto. Mas eu recebo ligações todos os dias e esse assunto vem à tona em todos os honrosos convites que nos chegam. É sempre muito honroso ser convidado por alguém, ser lembrado por alguém, ok? Você precisa tratar bem as pessoas que te convidam. Tudo isso é maravilhoso, ok? E sempre num convite, irmão, normalmente quando estamos nos finalmente, e às vezes alguns já começam perguntando, é sempre feita uma pergunta. Essa pergunta ela é muito difícil de ser feita, difícil de ser respondida. Quem faz tem problemas em fazê-la porque corre o risco de ser mal entendido, interpretado. Quem responde tem problemas em respondê-la porque pode ser também mal interpretado. Então, como algumas pessoas têm me pedido, irmão, grave um vídeo, fale sobre isso, mostre sua opinião. E como essa é a nossa objeção, irmão, nossa objeção é esta. É o que, irmão? É ser relevante, é ser contundente. Que pergunta é essa? Convida-se para pregar, no meu caso, né? E pergunta-se, quanto que o irmão cobra? Primeiro, eu não cobro para pregar. Segundo, não discordo de quem cobra um preço justo, ok? Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Digno é o obreiro do seu salário. Você trabalha na sua empresa sem combinar salário? Você consegue manter-se sem ter um salário? Aí alguns pastores vão me dizer, de graça recebemos, de graça devemos dar. Meu irmão, ok. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não recebe o seu salário da igreja que você trabalha? Então eu até concordo que o pastor discorde do obreiro cobrar se ele também abrir mão do seu salário. Não tem como. Um pastor que trabalha em tempo integral precisa receber, detalhe, precisa receber, à luz da Bíblia, suficientemente para que não tenha de se preocupar, além da pregação do evangelho, além dos irmãos. Irmão, eu poderia citar inúmeros textos, mas eu sei que você já conhece esses textos. Paulo disse isso aos Coríntios, aqueles que lhes entregam o espiritual precisam receber o que é material. Você já conhece isso. Graças a Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus é fiel quanto a isso. A igreja tem crescido, a igreja tem prosperado, a igreja tem sim condições de remunerar os seus obreiros. Glória a Deus por isso. Irmão, só quer ganhar dinheiro, então seja um. Normalmente quem fala isso é gente que não faz, ok? Normalmente quem fala isso é gente que está com dor de cotovelo. Então, irmão, em nome de Jesus, não vamos ser ignorantes, vamos ser bíblicos, tá certo? Eu não consigo cobrar. Não acho errado quem cobra um preço justo. Irmão, qual é o preço justo? O preço justo é simples. Quanto que você acha que você precisa para ter uma vida normal, sem luxos e sem necessidades? Palavras de Agur, Provérbios 30. Não preciso e não quero ter muito, ó Deus, para que tendo muito me ensoberbeça e blasfeme contra o teu nome. Negue-o. Também não posso ter muito pouco, a fim de que blasfeme contra o teu nome com as minhas ações. Porque o que tem de gente que quer que o pregador seja uma bênção, e ele precisa ser uma bênção, porque se não for uma bênção não tem sentido você levar ele na sua igreja. Quer que o cantor seja uma bênção, ele precisa que ele seja uma bênção. Só que se você não abençoá-lo, ele não pode ser uma bênção. Tá, mas por quê, irmão? Sabes por quê? Porque se ele não receber o justo, ele não paga a conta, e quem não paga a conta é velhaco. E quem é velhaco não é abençoado, e nem pode abençoar ninguém. Aí você não quer que o cara seja velhaco, ele não pode ser velhaco, inadimplente. Romanos 13:8, a ninguém devais nada exceto o amor, ok? Você não quer que ele seja falcatrua, e ele não deve ser falcatrua, mas ele precisa de um dinheiro, meu irmão. O sapato que ele calça custa dinheiro.
A meia que ele põe no pé custa dinheiro. O carro que ele transita na estrada custa dinheiro. Eu troco de carro quase todos os anos. E eu não faço isso por vaidade. Quem me conhece sabe disso. E quem já me convidou para pregar algumas vezes, já entrou em contato comigo, sabe que eu estou falando, que eu tenho propriedade para falar isso. Assim como o apóstolo Paulo é exemplo deste, eu, muitas vezes, sacrifico-me, ok? Materialmente falando. Eu sou pescador de profissão e nem sempre posso pescar por causa das agendas, mas quando não estou nas agendas, estou pescando. Algumas vezes vou pregar, chego de pregar, tiro o sapatinho, um bico fino, ok? Tiro a indumentária da tribuna, coloco a roupa de pesca e vou pescar. Ok? Tenho de trabalhar duplamente, como disse Paulo, fazendo tendas, para não ser pesado aos irmãos. Mas isso é uma opção minha, assim como foi do apóstolo Paulo. E ele mesmo disse, irmãos, ele mesmo disse que se quisesse, ele era digno de viver do evangelho. Então eu preciso dizer isso, irmãos. Tem pessoas que parece que não vão aprender a vida inteira. O sangue de Jesus tem poder. Então, irmão, qual é o salário justo, irmão? Qual é o salário justo? É o seguinte, o amigo que você convida, ele tem carro normalmente. Carro gasta pneu. Não é só a gasolina, querido. Ok? Ele troca de carro, não é por vaidade, é por necessidade. Eu transito com a minha família. Ou você quer que eu vá pregar na sua igreja sem a minha esposa, sem a minha filha? Não posso, irmão. Eu preciso transitar com a minha família, ok? Dá mais respaldo, é a minha família. Para mim fazer isso, irmão, eu preciso de um carro. E carro não gasta só gasolina, ok? Carro troca óleo, carro precisa de emplacamento, tem a depreciação do bem, ok? E você precisa entender isso. Então não é só despesa, tem de ser um pouquinho mais. Qual é o justo? O justo, na minha humilde opinião, é você pegar o teu salário. Quanto que você acha que é um salário para você viver dignamente? Volto a repetir, não é luxúria. Porque quem prega o evangelho, viva do evangelho. É viver, não é enriquecer. É viver do evangelho. Ok? Ah, irmão, mas eu quero ser rico. Ok, abandona o evangelho, vai trabalhar e seja rico em qualquer outra forma. Tá certo? Tem problema nisso não, não é pecado nisso não. Ah, irmão, o dinheiro é a raiz de todos os males. Se for para você, dá para mim, porque para mim não é. 1 Timóteo 6, 9 e 10, irmão. O amor ao dinheiro, aí sim, é a raiz de todos os males. Ok? Então, irmão, divida o teu salário em 4 finais de semana e é isso que o pregador precisa para sobreviver. Porque ele precisa vestir, ele precisa comer. É isso. Pregador ou cantor, é isso. Olha que simples, tá bom? Você vai convidá-lo, irmão, você não quer errar. Você vai convidá-lo, convide-o, calcule a quilometragem, ok? Numa média de 8 km por litro. Ah, irmão, mas os carros normalmente fazem mais do que 8. Eu sei, irmão, mas não é só, volto a repetir, não é só gasolina, irmão, é desgaste. Calcule 8 km por litro de gasolina. Se ele rodou 8 km por litro de gasolina, calcule isso. Ele rodou 100 km, ok? Divida 100 por 8. Vamos fazer uma conta exata. Ele rodou 80 km, ele gasta 10 litros. Só que ele não vai apenas, ele vai e volta. Então ele gasta 20 litros. A R$ 3,60 mais ou menos, que é o que está hoje o preço, dá R$ 72 de despesas. Ok? Então, em cima desses 72, você deu uma oferta. Se for dia de semana, você deu uma oferta compatível a um dia de semana. Se for final de semana, você sabe que ele está aí na sua igreja e deixou de agendar em outros lugares. Então precisa ser uma oferta um pouquinho melhor. É só isso. Olha que simples. Eu não convido quem cobra. Pois é, mas quem cobra está cobrando porque já apanhou muito. Quem cobra está cobrando, sabe por quê? Porque já foi na sua igreja e você despediu de mão vazia. Aí não faz sentido o pregador ir lá, o cantor ir lá, deixar a igreja feliz e ele voltar para casa triste. Deus me livre se fura um pneu, porque ele não vai ter nem dinheiro para consertar o pneu, para pagar um guincho. Ele precisa andar com o carro bem revisado, porque ele é crente. Ou você quer convidar um pregador que burla as leis? Ou você quer convidar um pregador que anda com o documento do carro atrasado? Ou você quer convidar um pregador que está com o carro em busca e apreensão? Ou você quer convidar um pregador que está devendo para Deus e todo mundo? Você não quer convidar um pregador que seja abençoado?
que pague as contas em dias? Hã? Ou você quer que ele ande maltrapilho, passe fome? Não, né? Você não quer isso, você é um homem de Deus. Eu creio que eu estou me falando a homens de Deus. Então é isso, irmão, ok? Sem abusos. Aí o que me deixa mais triste é que às vezes o indivíduo, por não ter nome, ou por não ter fama, ou por ser um camarada crente, não estipula preço e ele é usurpado, ele é usado, ok, por alguns. Aí esses alguns que o usam são os mesmos alguns que não veem problema nenhum em pagar horrores, tá? Horrores aos que mercandejam a fé. Eu acho engraçado isso. Você acha pecado o pregador porque te pede a gasolina e uma ofertinha. E você não acha pecado, meu irmão, pagar horrores para esses malandros de evangelho? Porque tem malandros de evangelho. Esses ratos de tesouraria que cobram horrores, preços, olha gente, inadmissíveis para pregar o evangelho. Aí você paga, sabe por que você paga? Porque ele tem fama, tem nome. E o nome que ele tem vai te dar nome. Você paga porque você diz, porque você quer que o seu congresso seja um congressão. E isso é soberba. Então você está pecando triplamente. Você está pecando porque você está feito Balaão, ou melhor dizendo, feito Balaão. Ok? Você está lançando tropeço sobre o filho de Israel. Você está sustentando esse malandro da fé que quer enriquecer às custas dos outros. Você está pecando porque para você fazer isso, você está lesando alguém, está pegando o dinheiro do órfão, da viúva, do necessitado, está tirando o dinheiro do pregador que você convida, porque nem todos os pregadores você paga tudo isso, e isso é 2 pesos, 2 medidas, e você está pecando pela terceira vez pela soberba. Então, irmão, em nome de Jesus, não peque contra Deus. Desculpe falar desse assunto, gente, mas o pessoal pede, é necessário, precisa ser comentado sobre isso. Não seja injusto, meu irmão. O evangelho que o pregador famoso prega não é diferente do evangelho que o pregador não famoso prega. O que talvez você não saiba é que esse pregador famoso, às vezes, só é famoso, sabe por quê? Porque cobra. Só é valorizado, sabe por quê? Porque cobra. Eu tenho recebido cotidianamente conselhos de amigos que me querem bem. Pastores que respeitam-nos e dizem, amigo, você deve cobrar, porque se você não cobrar, não vão te valorizar. Eu poderia contar alguns testemunhos aqui, mas eu não quero fazer isso. Mas infelizmente isso é fato. Como é que eu posso me tornar um pregador de igreja sede? Cobrando um preço que só a igreja sede pode pagar. Simples assim. Porque se eu vier de graça, como eu faço, e glória a Deus por isso, tanto na igreja sede como na congregação, alguém da igreja sede pensa, eu não vou trazer um pregador para pregar na igreja sede que prega na congregação, porque eu sou da igreja sede, porque eu sou da sede do setor. Ô irmão, você é de Cristo, pelo menos eu espero. Você é de Cristo, pelo menos eu pressuponho. Então, irmão, em nome de Jesus, não me interprete mal não, tá? Honre-os, em nome de Jesus. E a maneira de você honrá-los é você ofertando gratuitamente, generosamente, suficientemente. Apenas isso. Não mais do que isso. É só o que ele precisa, ok? Não mais do que isso, em nome de Jesus. Às vezes alguém diz assim, onde é que estão os homens de Deus que oravam? Deus curava. Irmão, alguns desses homens de Deus desistiram da obra. Sabe por quê? Porque não quiseram se tornar mercenários. E outros que eram homens de Deus continuam na obra, mas se tornaram mercenários. Sabe por quê? Porque não queriam ser mal interpretados, mal famigerados, como gente que não conseguiu viver. Muitos desses pregadores que hoje cobram, cantores que hoje cobram porque por muito tempo foram sem cobrar e foram expoliados. Aí hoje eles cobram. Então, irmão, em nome de Jesus, ok? Isso é uma coisa, olha, irmão, terrível. Isso é um assunto, eu nunca pensei que o evangelho ia chegar nesses trâmites. Quando eu comecei a pregar o evangelho há 17 anos atrás, era inconcebível essa ideia. Então eu não comecei a pregar, ok? Por causa disso. Eu não comecei a pregar por causa de oferta. Para mim, pregação nunca foi e não é negócio. Eu comecei a pregar por uma chamada, por um desejo, por um anseio, por uma vocação.
e faço isso e quero levar até o último dia da minha vida. E no nome de Jesus eu não estipulo preço. Quero permanecer assim. Que Deus me dê graça, que Deus me ajude. Agora, eu vou ser bem honesto. Eu estou predisposto a negar alguns convites de alguns supostos obreiros que querem nos fazer mal, que aproveitam da nossa bondade e que às vezes nos fazem mal. Não é justo também, irmão, não é justo. Se eu continuar indo a esses lugares que algumas pessoas fazem o que fazem conosco, eu vou estar pecando contra a minha família, contra a minha esposa, contra a minha filha. Eu vou estar pecando contra aqueles outros irmãos que têm consciência e me abençoam. Por que uma igreja pequena, liderada por um obreiro consciente, me dá uma oferta digna, sem exagero, porque eu nunca recebi ofertas com exageros. Se alguém me ofertar exageradamente, eu devolvo. Quem me conhece sabe disso. Eu não cobro exageradamente, ok? Mas por que, irmão, que eu vou receber de alguém de uma igreja pequena que me oferta dignamente e aqueles que de uma igreja maior que não ofertam dignamente? Ah, irmão, mas é o seguinte, irmão, aí você tem que dar tudo de si. Não, irmão, eu tenho que dar tudo de si sempre. Se eu tive na sua igreja e não fui muito bem, é porque faltou capacidade, não faltou vontade. Eu entrego até o último da minha alma, ok? Sendo comprometido com a busca, com a leitura. Você não quer que o indivíduo traga uma boa palavra? Ele precisa ler, sabia? Ele precisa estudar. E livros não são tão baratos, ok? E tempo é dinheiro. Ele precisa reservar-se para oração, para súplica, para o clamor, para a leitura. Se você não sabe, quando eu vou pregar, quando nós vamos pregar, irmão, você muda todo, você tem uma relocação, irmão. Você muda toda a sua agenda do dia por causa desse honroso convite. Você quer chegar a tempo. Você não é estrela. Você não quer chegar depois que o culto já está em andamento, quase no término. Você não vai a um show somente para se apresentar. Você quer chegar a tempo. Você quer chegar cedo. E isso, irmão, te faz muitas vezes se arrumar no meio da tarde. Isso se faz desmarcar os seus compromissos pessoais para abrigar, para compreender, para atender compromissos alheios. Então, irmão, em nome de Jesus, já falei demais. Seja abençoado, tá bom? Abençoe a vida de alguém. Não lese alguém. Não seja lesado, ok? Nunca se esqueça. Jesus disse: estive fome e me deste comer, estive sede e me deste beber. Mas quando? Quando fizesse a um dos meus pequeninos. Esse detalhe é extraordinário. Você está fazendo só para os grandões. Para os grandões você faz. Para os grandões você paga cachê. Você não vai ter galardão, nem você nem ele. Ele não vai ter galardão porque já recebeu o galardão aqui. Ok? E você não vai ter galardão porque está fazendo para grandão. E o texto diz: é aos meus pequeninos. Então, irmão, em nome de Jesus, irmão, 2 pesos, 2 medidas, irmão, é feio, né? Você chora, irmão, para dar a gasolina, e às vezes menos que a gasolina, para um pregador aí, sei lá quem. E aí para o trem, você dá, irmão, você endivida a sua igreja, trabalha o ano inteiro para entregar de mão beijada. Irmão, faça isso não, tá bom? Deixe Deus te usar em nome de Jesus. Quando é para pregar no seu culto que você não vai ofertar, você lembra de 1, de 2, de 3. Aí quando chega no congresso, que é na hora de você abençoar, aí você lembra daquele que nunca veio atender um culto para você. Isso é pecado, irmão. Ok? Aí isso leva alguns pregadores a não atenderem mais cultos, só congresso. Porque se atenderem cultos, você não convida para o congresso. Então, irmão, consciência, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Ah, irmão, eu sou contra. Eu também sou contra, irmão. Estou falando isso que eu sou contra os exageros. Eu sou contra, irmão, essas aves de rapina que aproveitam, como disse Jesus, a árvore frondosa, estão ali para enriquecer. Eu também sou contra os exageros, ok? E se você é contra os exageros, em nome de Jesus, não sustente essa raça. Não sustente essa gente que mercandeja o sagrado, ok? Que profissionaliza o sagrado. Em nome de Jesus, não faça isso, ok? Mas abençoe dignamente. Palavras de Agur, nem muito, nem pouco. Equilíbrio, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso vídeo, espero não ter sido mal interpretado
Quem me conhece sabe, quem entra em contato comigo sabe, eu não gosto de falar desse assunto. Esse assunto é extremamente chato, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? E quando você entrar em contato comigo, você fala diretamente comigo, que eu não tenho secretária, não sou um ministro gabinetal, ok? Feito Jesus acessível, Jesus era acessível às pessoas. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Forte abraço. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.